Capítulo 5. Finais e novos começos. Aquela cerejeira de novo. Mio estava sonhando com ela pela segunda vez. Mãe. A cerejeira no jardim do Saimori estava em plena floração. Ao lado dela estava a mãe de Mio, a cor do seu kimono combinando com as flores. Ela acenava para a filha se aproximar, sorrindo. Mio deu um passo hesitante em sua direção. Depois outro, e outro. Mas assim como em seu primeiro sonho, ela não conseguia se aproximar. Mãe, eu. Ela não terminou de dizer quero ir para o seu lado porque ouviu outra voz chamando seu nome, uma voz que ela não podia ignorar. A gente se vê de novo, mãe. Sua mãe continuou gesticulando para que ela se aproximasse, mas Mio foi na direção oposta. Ela acordou com a visão familiar de seu quarto na casa de Kyoka depois que tudo acabou. Um médico a examinou e, embora ela não tivesse nenhum osso quebrado, estava com hematomas graves, então a aconselharam a descansar por alguns dias. Kyoka tirou uma folga do trabalho para cuidar dela, o que a deixou feliz, ansiosa e ainda mais grata a ele. Yuri chorou de alívio quando ele trouxe Mio de volta. Ela estava preocupada que Mio pudesse morrer de desidratação se seus captores a mantivessem presa. Yuri também estava ocupada cuidando das necessidades de Kyoka, que estava cuidando de Mio. Ela era muito grata a ambos. E mais tarde, aos poucos, Kyoka contou a Mio o que havia acontecido com a casa de sua família. Ela pegou fogo? Sim. A tensão se estampou em seu rosto. A casa era de madeira e tinha muitos jardins. Tudo virou fumaça muito rápido. Ele admitiu que não poderia ter feito nada para apagar o incêndio que Minoru Tatsuishi havia provocado. Felizmente, ninguém morreu. Quanto aos seus pais, eles dispensaram aproximadamente metade dos criados e se mudaram para uma residência menor no campo. Terão que se acostumar com um padrão de vida muito mais baixo. Este pode ser também o fim de sua carreira a serviço do imperador. A casa Saimori foi arruinada. Arruinada. Como Mio nunca teve permissão para desfrutar de nenhum dos privilégios que vinham com uma família rica, ela não sabia o que pensar dessa notícia. E quanto a Kaya? Ela foi enviada para servir a uma família infame por suas rígidas regras domésticas. Ela é jovem, a experiência ajudará a formar um caráter. Embora Kaya possuísse visão espiritual, ela só conseguia usar as técnicas sobrenaturais mais básicas e não tinha poderes especiais. Sendo assim, não havia mal nenhum em enviá-la para ficar com pessoas comuns. Mio ficou aliviada por todos terem, pelo menos, um teto sobre suas cabeças. O que aconteceu com os Tatsuishi? Os crimes de Minoru Tatsuishi não foram tornados públicos. Ele não será levado a julgamento, mas assumiu a responsabilidade pelo incidente renunciando ao cargo de chefe da família. Seu filho mais velho, Kazushi, agora detém esse título e concordou em permanecer sob minha supervisão direta, o que limitará algumas de suas liberdades. Isso coloca a família Tatsuishi efetivamente sob meu comando. Ah, entendi. Naturalmente, Kyoka não teria deixado de punir as pessoas que torturaram sua noiva. Ele as tratou com a mesma severidade como se fossem criminosos comuns e conseguiu tais acordos não tanto por meio de negociação, mas sim por intimidação. Mas Mio não precisava saber disso. Eles perderam seu status, suas casas e sua riqueza, suas famílias reduzidas a meras sombras do que eram. Talvez não conseguissem lidar com essas mudanças drásticas, mas Kyoka não tinha piedade deles. Os dias seguintes passaram num piscar de olhos. Você está se sentindo bem? Kyoka perguntou a Mio. Sim. Para começar, eu não me machuquei gravemente. Ele a ajudou a sair do carro. Era um dia nublado com um sol fraco, agradavelmente fresco para o verão. Eles dirigiram até o que restava da residência Saimori. As ruínas carbonizadas seriam removidas a qualquer momento, então Mio insistiu em visitá-las antes disso. Kyoka não era muito a favor de vir aqui com ela novamente, mas no final, ele concordou a contragosto. Ela estava determinada a verificar algo na propriedade. Cuidado onde pisa. Serei cuidadosa. A casa em que ela nasceu e cresceu quase foi completamente destruída pelo fogo. Algumas fundações e pilares ainda estavam de pé, mas o resto havia virado cinzas, então era impossível dizer onde um cômodo terminava e outro começava. Era difícil para Mio distinguir o que havia onde, mesmo tendo vivido ali quase a vida inteira. Como a casa havia sido arrasada, eles podiam simplesmente passar por cima dela. Embora Mio sentisse uma pontada de tristeza ao ver aquilo, não durou muito.
Guiada por sua memória, ela seguiu em direção ao seu destino. Kyoka às vezes lhe dava a mão para garantir que ela não tropeçasse em nenhum detrito, mas elas continuaram caminhando em silêncio. Mio estava indo em direção ao maior dos pátios internos, aquele onde antes havia uma cerejeira. A cerejeira de sua mãe. Ela havia sido cortada depois de murchar, mas o toco nunca fora removido. Aquele pátio em particular só podia ser acessado pelo quarto original de Mio e pelo de sua mãe. Ninguém além dos criados, quem cuidava do local esporadicamente, não pisava ali há muitos anos, nem mesmo um jardineiro. O toco havia morrido e ficado cinza. Mesmo assim, Mio queria vê-lo por causa de um sonho que tivera com sua mãe, de kimono rosa, em pé ao lado daquela árvore, chamando-a para perto. Como não conseguia parar de pensar nisso, sentiu-se compelida a visitar aquele lugar. Lá estava ele, reduzido a carvão, mas ainda reconhecível. Enquanto se agachava ao lado do toco, Kyoka sentou-se de cócoras ao lado dela. Era isso que você queria ver? Sim, é o que sobrou da cerejeira plantada quando minha mãe se casou. Nem mesmo ela passava muito tempo naquele jardim. O toco da árvore que fora cortada quando ela ainda era criança era uma triste lembrança de todas as outras coisas de sua mãe que ela perderá. Só de olhar para ele, Mio se sentia sozinha. Lentamente, ela estendeu a mão e tocou o toco com a ponta dos dedos. O toco velho e grosso se desfez ao seu toque, como se fosse feito de areia. Algo mais aconteceu simultaneamente. Mio sentiu uma dor aguda na cabeça, como um choque elétrico. Durou apenas uma fração de segundo, então ela não gritou, e quando passou, duvidou que tivesse acontecido. Aconteceu alguma coisa? Não. Ela afastou a mão do toco de repente, surpresa, flexionou os dedos e fechou a mão em punho. A dor devia ser por causa dos ferimentos anteriores. Talvez ela ainda não tivesse se recuperado completamente. Essa explicação a satisfez. Vamos. Sim, vamos. Agora, a única marca que a mãe de Mio havia deixado neste mundo era a própria Mio. Mas tudo bem. Na verdade, provavelmente era por isso que sua mãe a havia chamado ali, para mostrar que era hora de seguir em frente. E assim ela faria. Embora não negasse seu passado, dali em diante seria um capítulo encerrado. Ela tivera sua cota de infortúnios, mas agora tinha os meios para alcançar a felicidade. Eles saíram pelo portão quebrado e viram um rosto familiar na rua. Kouji. Quando ela o chamou, ele a encarou com um leve ar de perplexidade e talvez um toque de culpa. Mio. Faz um tempo. Sim, faz. Sem contar o breve momento antes de desmaiar quando Kouji e Kyoka vieram resgatá-la, ela o vira pela última vez um mês atrás, quando ele estava com Kaia na cidade. Eles não tiveram tempo de conversar naquela época, então parecia que fazia ainda mais tempo que ela não o via. Como você está se sentindo? Estou muito melhor agora, obrigada. Que bom ouvir isso. Você tem um minutinho para conversarmos? Não vou poder ficar muito tempo na cidade, então esta pode ser nossa última chance de bater um papo. Mio tinha ouvido dizer que Kyoka encontrara tão rápido graças a Kouji, então queria agradecê-lo. Mas se Kyoka dissesse não, ela não insistiria. Ela o olhou com um olhar interrogativo. Ele suspirou e assentiu. Ela tinha sua permissão. Claro, vamos conversar. Obrigada. Você se importa se formos até lá? Eles se afastaram um pouco e se sentaram em degraus de pedra sombreados por árvores. Costumavam descansar ali quando brincavam lá fora, quando eram pequenos. Aqueles momentos roubados com Kouji tornaram sua infância suportável depois que ela perdeu a mãe e seu lugar na família. Ela lhe devia uma enorme gratidão por ter sido seu único amigo naquela época. Obrigada do fundo do meu coração por ter vindo me resgatar. Gostaria de poder dizer que não há de quê, mas a verdade é que não fiz nada. Estava impotente. Tudo o que consegui fazer para te ajudar foi contar ao seu noivo o que aconteceu. Ele parecia abatido. Kyoka me disse que, se não fosse por você, ele não teria conseguido me ajudar tão rápido, acrescentou Mio. Acho que é verdade. Então, eu contribuí dessa forma. Ela pensou em dizer algo encorajador para ele, mas se conteve. Ele não gostaria que ela massageasse seu ego ferido apenas por pena. Não poder fazer nada foi incrivelmente frustrante. Posso ter herdado o dom, mas minhas habilidades são inúteis. Eu costumava pensar que tudo que importava era tê-lo e poder transmiti-lo, então desisti de tentar melhorá-lo.
Mas na única vez em que meus dons realmente importaram, quando eu quis te salvar, eles foram tão inúteis que tive que desistir também. Mesmo sem possuir poderes notáveis, Koji a apoiou de outra forma, ficando indignado com os maus tratos que ela sofria. Era isso que realmente importava para ela. Sem ele, ela teria ficado sem nenhum aliado e talvez não tivesse forças para sobreviver. Você provavelmente já ouviu falar do Sr. Kudou, mas decidi iniciar o treinamento. Sem mais angústia, ele a olhou com os olhos brilhando de otimismo. Ele iria se mudar para a antiga capital e treinar para se tornar um usuário de dons habilidoso. Muitas famílias renomadas de dons ainda viviam lá, e o conhecimento de habilidades e técnicas sobrenaturais ainda não havia caído no esquecimento como na capital imperial. Sendo assim, era muito mais adequado às suas necessidades. No entanto, ir treinar não significava que ele estaria livre de suas outras obrigações. Ele ainda estava noivo de Kaia e havia sido designado para o treinamento. O próximo chefe da família Saimori. Dependendo se ele se tornasse um usuário de dons reconhecido, ele poderia um dia restaurar o status elevado do Saimori, ou pelo menos era o que Kyoka lhe dissera. Essa era certamente uma maneira melhor de colocar as coisas do que admitir que Koji teria que deixar sua cidade natal por causa de um escândalo causado por sua família. Além disso, reparar a reputação do Saimori, que não eram mobilizados para missões anti-grotesqueria há muito tempo, não seria uma tarefa fácil. Embora fosse uma tarefa árdua, pelo menos ele finalmente tinha a capacidade de fazer a diferença. Mio não podia lhe oferecer nenhum conselho prático, mas o apoiaria com seu encorajamento. Vou me dedicar ao máximo. E você, Mio? Você estará segura com o Sr. Kudou. Ele pode protegê-la. E eu vou treinar para ficar mais forte e também poder proteger o que é importante para mim. Desejo-lhe muita sorte. Assim como Mio, Koji havia decidido seguir em frente com sua vida com esperança renovada. Ela também treinaria, sem poupar esforços, para se tornar uma esposa digna de Kyoka. Enquanto refletia sobre suas próprias resoluções, ela se perdeu momentaneamente em pensamentos. A propósito, sim. Ele coçou a bochecha, envergonhado, lutando para encontrar as palavras. Você se lembra de quando tentei te contar algo importante naquele dia? Ela imediatamente entendeu que ele se referia ao dia em que sua família lhe dissera para se casar com Kyoka Kudou. Estava fresco em sua memória. Eu queria. Na época, ela estava tão ansiosa com seu futuro, tão dominada pelo desespero, que não importava o que ele fosse dizer, então ela simplesmente deixou a pergunta no ar. E embora agora pudesse perguntar a ele sobre isso com calma, ela pressentiu que o que ele queria não era continuar aquela conversa. Em vez disso, ela lhe deu a resposta que ele esperava. Sinto muito, mas não me lembro, não se lembra? Receio que não. Você disse que era importante? Não exatamente. Tudo bem. Não se preocupe. Ele assentiu algumas vezes e se animou, como se a resposta dela tivesse tirado um peso de seus ombros e decidido algo por ele. Mio ficou feliz em ver isso. Deveríamos voltar. Seu noivo pode ficar bravo comigo se eu te mantiver sozinha por muito tempo. Tudo bem. Eles voltaram para o portão da residência Saimori em um clima mais leve. Mio correu os últimos passos e anunciou seu retorno. Kyoka sorriu e acariciou sua cabeça com carinho. Parece que você se divertiu. Sim, me diverti. Desculpe por te fazer esperar. Não me importo. Se você já terminou aqui, devemos voltar para casa. Mio se virou uma última vez para Koji. Koji, vamos nos encontrar de novo algum dia. Até a próxima, Mio. Ele acenou para ela com um pequeno sorriso, e ela retribuiu a leve reverência antes de entrar no carro de Kyoka. Nada mais aprenderia a este lugar. Koji ficou parado na rua, observando o carro até que ele desaparecesse de sua vista.